Eu começo o papo nesse domingo contigo falando de jogador que já foi muito criticado aqui no canal e muito defendido nos comentários por gente que dizia que eu tinha que apoiar ele. Eu tô falando do Tauan Lara, isso porque ele tá emprestado pelo Internacional ao Fortaleza. E por aqui ele já demonstrou descompromisso diversas vezes, inclusive se reapresentando durante 2 temporadas acima do peso. Pois bem, agora ele também aprontou lá no Fortaleza. Bom, o Fortaleza ontem perdeu o título estadual para o seu maior rival, o Ceará. E hoje, o Tauan Lara achou de bom tom abrir uma live em seu Instagram, bebendo e ouvindo funk. Isso mesmo. Um dia após o Fortaleza perder o estadual para o seu maior rival, um de seus jogadores, emprestado pelo Inter ao Fortaleza, decide abrir live bebendo e escutando funk. Obviamente, eu não preciso dizer que, como em qualquer clube grande, o Tauan Lara será devolvido ao Internacional. O Fortaleza não ficará com o jogador. Isso porque é uma clara falta de compromisso e de consideração com a torcida. Portanto, além de fazer cagada no Internacional por ao menos 2 temporadas, desperdiçar chances de fazer sombra para o René, que não tinha um reserva à altura e era questionado e ainda é muito questionado pela torcida do Internacional, e mesmo assim Tauan Lara não aproveitar esta oportunidade, porque, repito, é um descompromissado, é um cara que não tá nem aí pro futebol, e isso tá cada vez mais claro. Agora ele tá fazendo isso também lá no Fortaleza, e o Fortaleza vai abrir mão do empréstimo e devolver esta encrenca pro Internacional. Eu não sei o que vai ser feito, mas o Inter vai ter que dar um jeito de romper este contrato ou de empurrar este jogador descompromissado para outro clube. Mais um ato de descompromisso, de falta de consideração deste jogador irresponsável que é o Tauan Lara. E ainda falando de jogadores que estão emprestados pelo Inter, eu quero falar sobre o David, uma das contratações mais questionadas da gestão Barcelos. Afinal, o Inter pagou 11 milhões de reais pelo David, que acabou não rendendo por aqui. Bom, o David está emprestado para o Vasco da Gama e tem uma cláusula no contrato lá que, se ele entrar em campo em 60% das partidas do Vasco, eles são obrigados a comprar o jogador no final do empréstimo. Mas a novidade é a seguinte, divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, que cobre o dia a dia lá dos clubes do Rio de Janeiro, que um clube dos Estados Unidos, da MLS, sondou a situação de David e quer contar com David. Este clube, que não teve o nome revelado, estaria disposto a pagar em torno de 3 milhões de dólares pelo jogador, em torno de 15 milhões de reais, convertendo para a cotação atual. O Vasco não aceitou. Afinal, eles têm a prioridade de compra. Então o Vasco vê no David um jogador importante e vê também uma possibilidade de comprar o jogador do Internacional. Mas é fato, há um clube interessado dos Estados Unidos que estaria disposto a pagar pelo jogador mais do que o Internacional pagou. Mas como houve esta recusa do Vasco, o David vai seguir por lá, mas tem obrigação de compra caso ele cumpra estes 60% das partidas do Vasco, que ele jogue nestes 60% das partidas do Vasco da Gama. A tendência hoje é de que o Internacional não somente recupere o investimento feito pelo David, mas ainda saia no lucro. Investiu 11 milhões e pode vender por 15 milhões de reais. É mais sorte do que juízo do presidente Alessandro Barcelos nessa negociação. Lembrando ainda sobre o David, que, como informei no final do ano passado, foi cogitado utilizá-lo no Campeonato Gaúcho desse ano. A comissão técnica do Inter chegou a conversar com a diretoria sobre a possibilidade de testar mais o David, de dar mais oportunidades para ele durante o campeonato estadual, mas acabaram não entrando num acordo, acabou não tendo um consenso e ele acabou então sendo emprestado para o Vasco da Gama com essa cláusula muito
importante, que protege o Inter e também deve colocar dinheiro nos cofres do clube. E para a gente encerrar, eu quero falar também sobre uma polêmica, digamos assim, que foi a escalação do Fernando na zaga do Internacional na estreia da Copa Sul-Americana. Porque sim, deu uma polêmica, muitos torcedores reclamando, dizendo que o Kudê estava inventando, que o Fernando é volante, que inclusive o Fernando mesmo disse após a partida que todo mundo sabe que ele é volante, mas que ele está à disposição de ajudar o clube como o treinador quer, como o treinador escalar ele, mas acabou dando uma polêmica muito grande. Por que eu tô falando disso? Porque Fernando deve seguir como zagueiro do Internacional na partida contra o Real Tomayapo na Copa Sul-Americana que acontece nesta semana. Ou seja, independente da insatisfação por parte de alguns torcedores, independente das reclamações, Fernando deve seguir como zagueiro do Internacional. Isso porque o mercado ainda não voltou realmente bem, não está sendo aquele mercado que foi o protagonista do Internacional na zaga do ano passado, um zagueiro muito experiente, muito convicto e muito seguro, acabou não voltando de lesão também, e neste momento não tem clima para o Robert Renan. O Inter, inclusive, cogita devolver o jogador antecipadamente de seu empréstimo. Então, diante desta situação, Fernando deve seguir como titular na zaga nesta semana. Até porque o Fernando dá mais consistência para a zaga, principalmente na bola aérea, coisa que hoje o mercado não dá e, repito, o Robert Renan está totalmente sem crédito, tanto com a torcida colorada quanto com a comissão técnica. Então é isso, Fernando, embora isso desagrade parte da torcida, deve seguir como zagueiro do Internacional, ao menos na partida desta semana, válida pela Copa Sul-Americana. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui, o que tu achou de mais uma atitude do Tauan Lara? Tu acha que ainda tem salvação, que quem sabe o Kudê, com o Tauan Lara agora voltando deste empréstimo antecipadamente, o Kudê pode, se quiser, fazer ele render alguma coisa, ou o Inter precisa se livrar de vez? E o Fernando na zaga? É invencionismo ou é um coelho da cartola que o Kudê tá tirando? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!